Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, gente, olha, me perdoem, tá? Primeiramente, eu devo pedir muitas desculpas por ter desaparecido por todos esses meses. Eu sei que eu dei uma sumida, eu sei que muitas coisas aconteceram. Eu tava também esperando a chegada desse celular que vocês estão vendo aí, a qual eu não sei se eu estou centralizado, pra trazer uma qualidade aí melhor nos vídeos pra vocês, né? Porque não dá pra ficar gravando vídeo com o celular com uma câmera não muito legal. Mas, enfim, também teve o fato de que eu quebrei meu pé, mas eu não vou entrar em muitos detalhes com relação a isso, porque é desnecessário, não interessa muito a vocês, eu acho. Mas, algumas pessoas aí que me seguiam, me seguem no Instagram, sabem que eu continuei minhas leituras normalmente. Então, eu queria gravar esse vídeo aqui em específico para atualizar esse canal e não deixar ele assim ao léu para sempre. E trazer um pouco do que eu li nesses últimos meses e do que eu estou lendo. Não vou entrar em muitos míseros e milésimos detalhes sobre essas leituras, porque eu queria fazer um vídeo individual para cada um, falando sobre as minhas leituras com relação a esses livros. Eu li só 4 livros, tá? Nesse período aí, né? Belíssimos, maravilhosos. Não sei se eu comentei no vídeo anterior, mas meu Kindle foi roubado, tá? Meu Kindle foi roubado e eu não tenho mais Kindle para ler. E eu comecei a comprar livros, né? Físicos para continuar meu hábito de leitura. Porque não pode, a gente não pode parar, né? Livro não é barato, eu sei. Mas eu não posso ficar sem ler. Então, eu peguei aí alguns livros físicos para ler. Alguns que eu já tinha em casa e outros que eu acabei comprando pela internet. Mas vamos lá, né? Pra quantidade de livros que eu li até agora. Gente, vamos começar pelo fato de que estou lendo muito mais esse ano do que nos últimos anos da minha vida, tá? Só até agora, no meio do ano, eu já li 12 livros, se não me engano, que é muito mais do que eu já li. Gente, é uma vergonha isso, mas é a realidade, né? Tanto tempo ficando dentro de casa, sem fazer nada, ou só apenas trabalhando, que a única opção que nos resta é ler mais. Então, eu percebi que também que andei lendo muitos livros nacionais, e isso é muito bom, tá? Pra mim, eu pessoalmente. Vamos começar por Lima Barreto. Esse cara é um gênio, tá? Esse cara é um gênio. Comecei a ler Lima Barreto. Nunca tinha lido Lima Barreto na vida. Ou se eu já li, eu li apenas na escola. E eu não lembro de ter lido na escola Lima Barreto. Eu lembro de ter lido alguns clássicos brasileiros. Mas, na verdade, eu nem lia os livros obrigatórios na escola. Eu apenas pegava resumos da internet. E era isso. Era essa minha vida. Mas eu tomei coragem, entendeu? Porque eu comprei esse livro aqui por muito barato no sebo, R$ 14. E eu falei, vou ler. E aqui está, minha gente, Um Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um livro de Barreto que fala sobre Policarpo Quaresma, que é um cara muito peculiar, né? Muito peculiar, com gostos muito peculiares, vivendo ali no Rio de Janeiro de 1910, mais ou menos, se eu não me engano. E era um cara que eu entendi, né? Era uma pessoa não muito privilegiada pela sociedade, mas que tinha ali seus privilégios porque era um major ali do negócio ali, entendeu? É só que ele era um major que ficava ali mais no quesito administrativo da coisa. Ele, apesar de não ter uma formação acadêmica, que era muito pontuado na época, ele era uma pessoa que gostava muito de ler, gostava muito de estudar, era uma autodidata, basicamente. E no começo desse livro a gente se depara com
uma intensa, uma forte ligação com o nacionalismo dentro desse personagem, Policarpo Quaresma. Só que é um nacionalismo, não é esse nacionalismo que a gente conhece hoje em dia, tá? É um nacionalismo que busca priorizar e valorizar a cultura do Brasil, entendeu? Porque já nesse livro a gente presencia um personagem que se revolta contra a atitude de algumas pessoas do Brasil em supervalorizar a cultura estrangeira. Ele faz uma coisa aqui logo no início desse livro que vai permear durante toda a sua trajetória, que ele até propõe para a justiça, sei lá, o Supremo lá, manda um requerimento solicitando que a língua tupi-guarani se tornasse uma língua oficial do Brasil. Por quê? Porque ele era um grande estudioso aí como eu falei, da cultura do Brasil, de tudo que envolve o Brasil, e ele achava que seria de muito privilégio para nossa cultura que o tupi se tornasse uma língua oficial. E ele foi visto como motivo de chacota, obviamente, pelos seus colegas e amigos, e enfim. Mas enfim, não vou entrar muito em detalhe com essa história aqui. Eu sei que é uma história muito interessante, eu gostei muito da leitura. Apesar de ser um clássico brasileiro, não é aquele clássico que, nossa, tem uma puta robustreza na sua linguagem. É uma linguagem mais acessível, é mais fácil de ler. E eu achei uma leitura muito divertida, apesar do seu fim trágico, que já o próprio título traz pra gente, de Policarpo Quaresma. Nós temos uma história aqui muito interessante de um indivíduo, de uma pessoa que defende fortemente seus valores, seus estudos. E apesar de tudo isso, apesar de sua super valorização da cultura brasileira e de tudo, ele teve o fim que ele teve. Mas enfim, né, gente? Só lendo para saber o quão angustiante é você ver o quanto as pessoas não conseguem enxergar os motivos de Policarpo Quaresma pensar da forma que ele pensava no seu contexto. Sem contar que a gente tem aqui muito do contexto histórico do Brasil, ali nesse período, que foi permeado aí por algumas revoltas. Tem até o presidente... Esqueci o nome do cara, velho. Floriano Peixoto, acho que é Floriano Peixoto. Então traz muito o contexto dessa época, das revoltas, sobre como Floriano Peixoto chegou ao poder e essas coisas, né? É muito, muito interessante também para nos contextualizar da história do Brasil e do contexto histórico em que essa história está inserida. Gente, maravilhoso. Maravilhoso, eu amei, de verdade. Então eu vou fazer um vídeo só falando sobre esse livro. Então é isso, gente. Só tô contextualizando vocês do que eu já li esse tempo todo. O outro livro nacional que eu li foi Estela Sem Deus. Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório. É um livro também, assim, cara, de verdade. Eu fiz um monte de marcação aqui, ó. Um monte de post-it. Porque, cara, Estela Sem Deus, ele conta, né? Peraí, primeiro eu vou falar do Jefferson Tenório, tá? Jefferson Tenório, pra quem não sabe, pra quem nunca leu, nunca ouviu falar, é um autor brasileiro, né? Um homem negro que busca aí na sua literatura e na sua escrita falar sobre, inserir, né? Na sua escrita e na história dos seus personagens, o quão ruim é o impacto do racismo na vida dessas pessoas. Ele meio que dá vida a essas pessoas a nós, né? Pessoas tão marginalizadas pela sociedade. Nós também temos história, né? Nós também temos vínculos, nós também temos afetos, nós também temos reflexões. O racismo, ele modifica a forma como a gente percebe e vê e se comporta com relação ao mundo e também dentro das nossas relações. A gente vê isso em Uma Vez da Pele, que eu já trouxe vídeo aqui pra vocês, né? E o Jefferson foi um cara que, com Uma Vez da Pele, ganhou o prêmio aí Jabuti de 2021. Então o cara é sensacional, né? Venhamos e convenhamos. Em Estela Sem Deus, a gente tem a história da Estela, que é uma menina. Gente, eu já assim meio que esqueci um pouco da história. A gente tem aqui a história da Estela, em que a gente vai acompanhar toda a sua trajetória. E por que Estela Sem Deus?
porque o Jefferson traz aqui também os questionamentos da Estela com relação à espiritualidade, né? A esse contato ou não com o divino, com Deus, e sobre o quanto o racismo ele também tira esse direito das pessoas de acreditarem em algo. Mas eu não, como eu falei pra vocês, não vou me aprofundar muito nos detalhes sobre esse livro, porque eu quero falar muito mais sobre ele, particularmente num vídeo só sobre ele, porque eu preciso recordar também um pouco do que eu li aqui, tá? Por isso que eu criei esse canal, porque para eu começar a não me esquecer das leituras que eu faço, porque eu já esqueci do livro que eu li, gente. Não é que eu esqueci, mas é que, cara, eu esqueci um pouquinho. Preciso relembrar. É por isso que eu quero entrar em detalhes num vídeo em particular. Mas eu gostei muito da leitura desse livro. Me tocou profundamente, como eu falei pra vocês. É um dos melhores livros que eu já li. Não só pela história em si, mas pela escrita do Jefferson Tenório. Pelo impacto que essa escrita nos traz e nas suas reflexões com relação ao racismo. Outro livro que eu li, A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que eu só vejo uma galera falando sobre esse livro. Vejo uma galera lendo esse livro. Vejo uma galera falando sobre esse livro, e falando sobre esse livro, e falando sobre esse livro. Eu achava que a capa desse livro era realmente essa capa. Mas aí, quando eu recebi o livro e abri o pacote, eu percebi que não. É uma jacket. E eu gostei muito mais dessa capa aqui, olha. Que capa lindíssima, belíssima. Linda, gente, de verdade. Então, esse livro aqui da Socorro Racioli deu o que falar, viu? Bombou. Bombou por todos os lados. Eita, que eu não tô conseguindo botar a jacket de volta. É uma autora belíssima, brasileira, tá? Que escreveu aqui. Ela tem outros livros aí publicados também, mas o primeiro que eu peguei aqui pra ler é A Cabeça do Santo. E essa história eu lembro bem, gente. Mas dando um resumão assim, ó, um enxuto do enxuto, que eu também vou fazer. Vou fazer vídeo sobre esse livro também. A Cabeça do Santo conta a história de uma pessoa, de um cara, que ele vai pra uma cidade, que é uma cidade de Candeias, em que ele vai com um objetivo, né, para essa cidade, para encontrar o pai dele que sumiu durante a infância ou antes mesmo dele ter nascido. E a mãe dele, antes de falecer, falou, tipo, ó, eu vou morrer, então você vai ter umas missões aí pra fazer. E ele segue fazendo essas missões que foram destinadas a ele. Então, pra mãe dele descansar em paz, ele tem que cumprir com todas essas obrigações que ele prometeu pra mãe dele. Então ele vai para essa cidade de Candeias procurando o pai, e ele se depara com essa cabeça, que é a cabeça de Santo Antônio, que aqui nessa história a gente vai descobrindo por que essa cabeça tá fora do corpo do santo, que tá, tipo assim, tem a estátua lá do santo, né, gigante, e a cabeça, ela não tá lá, ela tá na cidade meio que espalhada num lugar qualquer. E ele começa a viver nessa cabeça. E essa cabeça dentro dessa cabeça, começa a acontecer algumas coisas muito misteriosas. Muito interessantes, misteriosas e misteriosas. E esses mistérios que a gente vai desvendando aqui são muito interessantes, tá? São mistérios que envolvem aí as pessoas dessa cidade, as mulheres principalmente. E a gente vai acompanhando essa jornada, dessa aventura desse rapaz dentro dessa cabeça. E na sua também jornada de encontrar o seu pai. Nós temos aqui muito da questão do realismo mágico, que é uma coisa muito importante na literatura da Socorro Racioli, ao qual esse livro surgiu justamente numa oficina que ela fez com o Gabriel Garcia Marques. Também é um grande potencial aí na literatura fantástica. E temos o pretexto religioso também, que é a questão dessa cabeça e da questão dessa cidade de Candeias, enfim. Além de tudo, a gente tem também um porquê que essa cabeça caiu, as justificativas do porquê. Essa justificativa tem relação com o pai desse rapaz e muitas outras coisas muito curiosas sobre essa história que, cara, de verdade, vale a pena
Vale a pena, vale muito a pena ler esse livro. Por literatura muito fácil de ler, muito gostosa. Em poucos dias eu li esse livro, gente. Em poucos dias eu li esse livro. E é um livro que foi lançado aí pela Companhia das Letras. Os dois, né? Socorro Racioli, aqui, Estela Sem Deus e A Cabeça do Santo, os dois da Companhia das Letras. O outro, do Policarpo Quaresma, eu acabei não falando, mas esse daqui é da MM Pocket. E o próximo livro que eu vou falar é um livro de uma literatura estrangeira. É uma literatura do Japão, uma literatura japonesa. E é um livro, gente, que assim, ele me levou ao ódio e ao amor ao mesmo tempo. E várias coisas me fizeram odiar e amar esse livro e ao mesmo tempo venerá-lo e odiá-lo. Uma relação de amor e ódio, tá? Um livro muito curtinho, são pouquíssimas páginas, são 148 páginas. O Declínio de um Homem, de Osamu Dazai, é um autor japonês aí, mais ou menos dos anos 1910 também. E esse livro, gente, Declínio de um Homem, eu já tinha começado a ler ele no começo do ano. Só que eu tava lendo ele no Kindle. E como eu falei pra vocês, o meu Kindle foi roubado. Aí eu comprei a versão física para terminar de ler esse livro, porque eu não ia ficar feliz da vida se eu não terminasse de ler esse livro. Basicamente, esse livro é quase que uma autobiografia. Na verdade, é muito uma autobiografia, tá? Porque se você for pesquisar sobre o autor Osamu Dazai, você vai descobrir que basicamente esse livro é a vida do Osamu Dazai, porque tudo que ele relata aqui da vida desse personagem é muito daquilo que ele viveu na vida pessoal dele e que faz muito também parte de um estilo de escrita japonês, que eu vou botar o nome aqui em algum lugar que eu já esqueci, que tem esse objetivo de contar uma história autobiográfica, mas sem dar nome aos bois, entendeu? Nesse livro a gente tem a história desse cara, desse personagem, eu já esqueci o nome dele, Yoso. É o Yoso, tá? Conta a vida do Yoso, que é um jovem, começa, né, pela sua infância, contando a sua infância, contando o quanto já, desde criança, ele já tinha traços de depressão fortíssimos aqui nesse livro, tá? Então, assim, esse livro aqui, ele não é muito bom pra quem não tem a saúde mental bem trabalhada, porque ele começa ali já desde a infância, demonstrando seus sinais claros de depressão, seus pensamentos extremamente depressivos, sua autodepreciação, sua visão deprimida do mundo e muitas questões aqui que, enfim, permeiam aí esse caminho da depressão profunda, do declínio, de fato, de um homem, desde da sua infância até ao ato que ele comete no final e que o próprio autor comete em sua vida. Não vou falar o que vocês já devem ter visto aqui em algum lugar, mas eu me recuso a falar porque é uma palavra muito forte e talvez meu vídeo possa ser derrubado por conta disso, mas enfim. É sobre isso, é sobre depressão. Esse livro é sobre depressão profunda, até o declínio. O seu título já dá nome aos bois, é depressão. Mas, apesar de ser um livro que caminha muito sobre a vida de uma pessoa que possui uma depressão profunda ali na década de 1910, no Japão, extremamente conservador, onde este indivíduo diversas vezes tentou cometer ato contra a própria vida e que no Japão, tradicionalmente, é visto como uma coisa extremamente imperdoável. Enfim, ele acaba sendo uma pessoa muito sozinha em sua vida por conta desses pensamentos, de suas atitudes, da sua forma de ver o mundo. Ele meio que tenta se esconder atrás de uma máscara engraçada para as outras pessoas, mas nem sempre dá pra escapar, né, gente? Daquilo que nem sempre dá pra se fantasiar, nem sempre você vai enganar todo mundo com sua máscara social. Então é muito interessante esse livro aqui, mas não é pra todo mundo, tá? Então, é sobre isso, gente. Eu li esses 4 livros até agora, tá? Desde o último vídeo.
Eu acho que eu devo ter lido um pouco mais, algumas coisas, mas basicamente eu li isso daqui mesmo que vocês estão vendo. Trouxe um resumão, assim, um resumão do resumo para vocês do que eu li. Quero trazer vídeos sobre esses livros, falar um pouco mais sobre eles, principalmente sobre as Telas sem Deus. E foram leituras muito boas, tá, gente? Gostei muito de ter feito essas leituras. E aí, eu comecei, gente, a ler, né? Vamos lá falar das leituras atuais, que eu também quero falar sobre isso, sobre as leituras que eu já li e agora o que eu estou lendo. Só que tem alguns atentos aqui, tá? Leituras atuais. Estou lendo Milan Kundera. É uma releitura, tá, gente? Aqui da Insustentável Leveza do Ser, ao qual eu estou odiando, tá bom? Vou já avisar pra vocês que eu não vejo a hora de terminar esse livro, porque a história é muito interessante. Assim, a gente tem a história de um casal, basicamente, o Thomas e a Teresa, e os panos de fundo desse casal, que é a Samara, eu não lembro o nome dela, mas enfim, a gente tem a história desses dois que se conhecem, se apaixonam, mas que o cara é um grande filho da puta, traidor, que não consegue ser fiel à sua esposa. A gente tem a história desses dois e como pano de fundo a gente tem algumas reflexões filosóficas bem interessantes dentro desse livro. Mas esse relacionamento dos dois e essa forma de Thomas ver o mundo me irrita profundamente. O escritor, o Milan Kundera, é uma pessoa participativa dentro dessa escrita, mas não muito. Só de vez em quando ele conversa um pouco com a gente, nós leitores. Então a gente tem aqui a história desses dois, com o pano de fundo de uma ditadura vivida ali na Tchecoslováquia, que foi invadida pela Rússia. E então a gente tem esse pano político também, histórico, dentro dessa história, que vai permear também o cotidiano e a vida desses dois personagens principais desse livro. Quero fazer um adendo aqui, gente, que as reflexões filosóficas desse livro são extremamente interessantes, porém, ai, gente, olha, como eu quero esganar esses dois personagens, de verdade. Puta que pariu, viu? Puta que pariu, caralho. Mas enfim, tamo aí, quero terminar logo. Quero terminar logo, velho. Eu quero terminar logo essa bodega aqui. Porque eu não gostei muito não, pra falar a verdade, viu? Se tirasse a parte relacionamento desses dois personagens, ia ser muito mais interessante. Mas enfim, né? É isso. É um grande clássico também. E da companhia de bolso. E eu comecei a tomar coragem e vergonha na cara de ler Guerra dos Tronos. Não quero falar mais nada sobre isso aqui. Só que já faz mais de 10 anos que eu tô tentando ler. E depois que eu terminei a série de A Casa dos Dragões, eu prometi a mim mesmo que eu ia terminar a leitura de Game of Thrones. Que Deus me ajude, de verdade, tá? Mas eu tô gostando, gente. Tô gostando, tô achando bem legal, bem bacana. Tô fazendo aí em conjunto com uma galera que se uniu pra fazer essa leitura conjunta. E é isso, gente. Eu tô tentando acompanhar todo mundo, mas não dá, velho. Tem que ler todos os dias um capítulo. E aí, às vezes, não dá. Mas tem dia que você não tá com tempo. E aí tem final de semana que eu passo fora de casa. E aí não dá pra ler. Mas eu vou ler. Tá? Eu me comprometo a ler e a terminar essa bodega. E eu tinha começado a ler Mata Doce, dessa autora Luciana Aparecida. É uma autora que começou a publicar recentemente. Essa edição aqui é da edição Alfaguara, uma editora que eu gosto bastante. E, gente, eu comecei a ler, só que eu parei de ler porque eu pensei assim, esse livro, ele merece uma leitura, ele merece um tempo só pra ele, sabe? E então é isso, gente. Quando eu terminar esse livro aqui do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, eu quero
começar de novo, me dedicar e me debruçar à literatura de Luciane Aparecida. Que, pelo que eu já comecei aqui, é uma leitura gostosa, viu, gente? Gostosa mesmo. Mas não vou entrar muito em detalhes agora, é só pra mostrar pra vocês do que eu tô lendo e do que eu pretendo ler, continuar lendo e afins, tá? Então é isso, gente. Eu acho que já tá bom, né? Já tá bom, já tá demais. E dizer pra vocês que, cara, se vocês realmente querem que eu traga, diga aí que livro que você quer de fato que eu faça uma resenha. Diga aí, bote aí embaixo, tá? Mas esse aqui, Estela Sem Deus, eu vou ter que fazer mesmo. E esse de Socorro Racioli, talvez todos, talvez eu faça de todos, mas vai demorar um pouquinho aí se eu fizer de todos individualmente. Mas eu vou me esforçar, eu prometo. Basicamente é isso. Foram essas as leituras que eu fiz nos últimos meses. Essas são as minhas leituras atuais. Se você gostou, se você tem alguma coisa a dizer, deixa aí nos comentários, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo pra que eu comece a desbravar o mundo, né, velho? Agora que eu tô com equipamento decente, prometo pra vocês que eu vou trazer mais vídeos aqui pra vocês, tá bom?